Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu estava vendo um vídeo de uma brasileira que tem um canal que fala sobre pessoas que estão ilegais em Portugal e estão sendo deportadas. Naquele vídeo ela conta que muitas pessoas, é muito maior ainda do que o que está sendo falado no canal dela. Mas as pessoas que serão deportadas são pessoas que não estão trabalhando ou não estão legal no país, pessoas que não estão, de certa forma, não estão contribuindo com a nação, fazendo aquilo que poderia fazer a nação progredir, ou quem sabe até pessoas assim que estão é, fazendo mal para a nação portuguesa, pessoas que não têm compromisso. Aqui nós já vimos pessoas brasileiros cercarem rodovia de um lado e do outro e fazerem racha em rodovias. Aqui nós já vimos pessoas fazendo coisas horríveis que nem dá para dizer, falar o nome aqui do mal que eles estavam fazendo. Então esse tipo de pessoa, bem certinho, eu acho que deve ser deportado mesmo. O único problema é que eu não sei como é que vai ficar a situação, se é o Estado, o governo português pagando isso daí, quem é que vai restituir depois aos cofres públicos de Portugal. Esse tipo de situação. Talvez é nós que estamos morando aqui, é que a gente vai acabar pagando a situação, né? Mas é assim, eu acho que se for para a pessoa estar sem emprego, pedindo esmola, tem muitos brasileiros, e não só brasileiros, tem africanos, tem ciganos, tem ucranianos, a maioria aqui são os ucranianos, tem bastante brasileiro também. Mas eu acho que o número maior mesmo são ucranianos, romênios, tem muitos na rua e estão fazendo coisa errada, estão invadindo casas, estuprando mesmo, fazendo coisas muito pouco dignas que não devia ser feito em país de ninguém. O que eu fico pensando assim, a pessoa está no país do outro, tinha que respeitar a lei do outro, tinha que respeitar as pessoas do outro país, como a gente no Brasil não quer que ninguém entre no nosso país e faça coisa errada lá dentro. Aqui também, o pessoal, os portugueses, o pessoal que mora aqui, eles não querem que a pessoa entre neste país fazendo coisa errada aqui nesse país. Então a gente tem que respeitar o país dos outros, como se fosse a nossa casa, o nosso país. Então, se você quer sair do Brasil para vir para cá, agora não é o momento de sair, mas se vir, tem que ter dinheiro para se sustentar por bons meses ou até conseguir o documento, que agora não estão dando documentação para ninguém. Aquelas pessoas que estão com direcionamento tudo certinho, elas vão conseguir a documentação, mas aquelas que não foram atrás, não conseguiram nada, nem uma introdução na documentação, eu não sei se vão conseguir ficar. Mas o alvo de deportação são mais aquelas pessoas que estão ilegais mesmo, que não estão trabalhando, que estão dormindo na rua. Aqui ficou muito feio. Uma vez eu fui fazer um trabalho com um colega meu, que aí eu trabalho em uma florista, a gente sai de carro e a gente vai fazer trabalhos de assinatura dos hotéis. O que que acontece? Eu, pela primeira vez na vida, eu vi algo que eu só via no Brasil. E em alguns lugares do Brasil, a pessoa dormindo na rua, que é isso? Dormindo em vitrine, isso é coisa de mendigo, isso é coisa de... Meu Deus, o que é isso? Nem dá para falar o que eu senti vendo aquilo. Imagina, não são portugueses, são pessoas daqui, são pessoas de outro país que estão vindo para cá para dormir na rua. Pode uma coisa dessa? Não. Se está num estado, numa situação, no estado de calamidade desse jeito, então o que tem que fazer? Voltar para casa. Simples assim. Pedir ajuda ou juntar o dinheirinho. Eles estão insistindo em ficar na rua sem dinheiro. Então, é pegar, juntar o dinheiro, pedir ajuda, sabe de que forma, e voltar para trás ou aceitar a deportação, que agora serão deportados, muitos, e com certeza serão essas pessoas também que estão lá na rua. Primeiro, acho até que se eu fosse um governador de um lugar, um presidente, o que eu ia fazer? Eu ia investir em deportar as pessoas que estavam na rua primeiro. Eles não estão em condição nenhuma de ficar aqui, ficar em Portugal, dormindo na rua. Pelo amor de Deus, não tem dignidade nenhuma para uma situação dessa, né? Então,
não é correto sair do país e sem se preocupar com onde vai morar, se tem dinheiro para pagar as contas. A ilusão que é passada muitas vezes em vídeo, Portugal isso, Portugal tá aquilo. A pessoa de lá vende tudo que tem. Muitas vezes eu aconselhei pessoas para não sair do país sem conferir para onde vai, sem ter emprego, sem ter certeza que vai conseguir o visto, porque em Portugal precisa do visto. E agora parece que não estão dando visto para as pessoas, por quê? Porque está muito cheio o país, está muito superlotação, e isso influenciou até o meio político, estão combatendo, estão querendo derrubar até o presidente daqui por causa desse tipo de situação, porque ele é a favor da imigração e não está vendo a que ponto está chegando a situação dos portugueses. O povo está sem trabalho, ganhando pouco, as coisas no mercado, supermercado, coisas de necessidade subiram muito de preço, tudo por causa dessa avalanche de imigração. Então tudo tem que ser ponderado. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se não houver uma ponderação, se não tiver controle de imigração, o país que estava ajudando, ele vai precisar ser ajudado. Então nós temos que refletir sobre isso. Se toda a gente que viesse para cá fosse para trabalhar, para contribuir, não chegava nesse ponto. O problema é que nem todos estão aqui para fazer isso. A prova é que tem muita gente dormindo na rua, gente pedindo esmola, gente assaltando, gente fazendo coisas horríveis. Então, veja bem, se é para passar fome, vai no Brasil, porque no Brasil é melhor. Lá as pessoas têm terreno, têm casa, tem pessoas, têm amigos, têm familiares. Não vai passar fome. Só passa fome no Brasil quem não tem vontade de trabalhar, quem não tem vontade de plantar, quem não tem vontade de fazer qualquer coisa assim. Mas sempre tem uma ajuda. E olha que aqui nem tem as ajudas que tem no Brasil. Nós podemos muito bem trabalhar no Brasil, ter o nosso quintalzinho, plantar as coisas. Ou qualquer coisa que você compra, um pacote de bala e sai vendendo, os outros é vendido. Sempre tem alguém que compra, sempre tem alguém que ajuda. A gente tem visto até crianças serem empreendedoras, pessoas que têm vontade de trabalhar, de defender sua vida, seu pão de cada dia. Se a pessoa tivesse desejo, essa vontade, ninguém vai passar fome em lugar nenhum. E nem precisa sair do Brasil para vir para cá, né? Então, e quando a pessoa sair, que venha com tronco e membro, com pensamento ali, que não venha com a família. Muitas vezes eu falei, gente, não trazer filho, não trazer esposa, vir só o homem, se é que quer vir, com dinheiro suficiente, com dinheiro que dê para pagar uns 3, 4, 5 meses de estadia, não tentar ficar na casa de ninguém, porque as pessoas que abrem porta, elas abrem por pouco tempo. Se a pessoa não se ficar ter autonomia em pouco tempo, a pessoa que está recebendo fica chateada com aquela situação e cria uma inimizade ali também. Eram amigos e deixam de ser por causa da pessoa estar demorando para arranjar emprego. Então há um monte de complicação. É bom ser ajudado por alguém, amém, mas se não tem quem ajuda, tem um monte de hostel. Paga quarto do hostel, arranja serviço onde pode dormir no emprego. Existe um monte de situação que pode ser feita para não depender dos outros, para onde a pessoa vai. E não sair do Brasil vendendo tudo, não venda nada, nem um carro, não venda nem uma bicicleta para vir para cá, porque você pode não dar certo, você pode não se adaptar, porque aqui é diferente lá do Brasil. Você pode não se adaptar com a vida dos portugueses, com a comida, com a culinária, com o frio daqui, pode não se adaptar e querer voltar e não ter casa mais. O que mais está acontecendo hoje é isso, pessoas que venderam tudo que têm e agora elas não conseguem voltar para onde elas estavam, porque elas estão tendo que voltar a dormir, morar na casa da própria mãe depois, e vai complicar a vida dos pais no Brasil depois. Então é assim, pense bem antes de sair, e você que já está aqui em Portugal, tenta pedir ajuda, auxílio, e tenta, se não está conseguindo emprego, dar um jeito de voltar embora mesmo. Não tem como ficar num país sem trabalho, não tem como, de jeito nenhum. Algumas vezes que nós voltamos, que eu estou aqui no Brasil, aqui em Portugal há 25 anos, algumas vezes que nós retornamos para o Brasil, foi em situação assim que a gente não estava vendo que o ambiente não estava muito legal. E muita situação dessa, não estava tudo contribuindo para não dar certo. A gente percebia que era hora da gente voltar. Então a gente tem que perceber também o tempo, tem que ficar
ali ter consciência de que se está percebendo que tudo parece que está fechando as portas, se está percebendo que não é bem aquilo que você queria, se há algo assim no ar, tenta ter a percepção do tempo ali, tem um nome certo para isso, para que você, uma intuição, se você perceber que está com desejo de voltar embora, então é para voltar porque vai dar porcaria, não vai dar certo. Então, se está trabalhando, ganhando bem, se está a família arrumada, é outra coisa. Mas se não está trabalhando, se a família não arranjou emprego, se não tem onde morar, o aluguel tá caro, tá com 10 pessoas numa casa que tem 2 quartos. É difícil isso e acontece muito aqui em Portugal. Então pensa bem, né? Se não é melhor estar no Brasil do que a pessoa estar aqui sem estar com serviço, sem estar trabalhando, sem ter a família do lado, que a família é um porto seguro, né? Então tem que pensar muito bem o que vale a pena. Ficar fora do país muitas vezes sofrendo ou lá com a família. Tá ganhando pouco, mas tá com a família. Tá, se precisar de um sal, de um óleo, de um trigo emprestado, vai ter sempre alguém que vai emprestar. Aqui não, aqui é um por si e Deus por todos. Cada um por si e Deus por todos. Então é muito complicado mesmo. Então é pensar e não fazer asneira. E se sair do Brasil, pelo amor de Deus, não vende o que tem não. E só venha se tiver dinheiro para se sustentar. Não acredite em promessas que não existem, em falácias, não acredite em mentiras, porque você pode dar com o burro na água e a pessoa que te mentiu pode não te ajudar de verdade. E a gente já viu casos desse tipo aqui em várias situações. Então é melhor pensar do que sofrer depois e acabar voltando sem nada, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.